O vento soprava gelado sobre as colinas da Escócia. O lago Ness dormia, negro e impenetrável, refletindo um céu sem estrelas. O documentarista Ethan McGregor, americano, observava o espelho d'água do convés de um barco de pesquisa. Era meia-noite. Ao seu lado, a bióloga Fiona Wallace ajustava os sensores térmicos. "O sonar detecta algo grande", murmurou ela. Ethan sorriu. "Dizem isso há 80 anos, Fiona, e nunca é nada além de um tronco de árvore." Mas o radar piscou em vermelho. Algo se movia nas profundezas, lentamente, como um coração batendo sob a superfície. Ethan aproximou a câmera. "Meu Deus! Está vindo para cima!" A água explodiu. Um jato colossal ergueu-se atingindo o barco. Ethan caiu para trás. Fiona gritou, tentando manter o equilíbrio. Por um instante, viram algo sob a luz da lua. Uma sombra imensa, com olhos que refletiam o mundo inteiro. Depois, silêncio. O lago voltou a dormir. 2. A lenda revisitada. 2 dias depois, a vila de Drumnadrochit estava em caos. Pescadores desapareceram. Peixes mortos flutuavam às centenas. O sargento Calum Fraser, policial local, observava os corpos de animais retorcidos nas margens. "Nenhum predador faz isso", disse ele ao perito enviado de Edimburgo. Mas as autoridades insistiam. Um vazamento químico, talvez. Fiona, traumatizada, procurou Calum. "Vocês estão encobrindo algo." "Não sou eu quem decide o que o governo diz, moça." Ethan, com o rosto pálido, mostrou uma gravação feita antes do acidente. Uma forma gigantesca passando sob o barco, com movimentos serpenteantes e uma estrutura óssea impossível. "Não é o que chamam de Nessie. Isso é algo muito mais antigo." Fiona sussurrou. "Então, o lago não é o que parece. É um portal." 3. O abismo. Naquela noite, Fiona e Ethan voltaram sozinhos ao lago. O céu estava pesado e uma névoa cobria tudo como se o mundo inteiro tivesse parado. Eles lançaram uma sonda de luz. A filmagem mostrava paredes de pedra cobertas por marcas, símbolos que pareciam inscrições. "Essas marcas são pré-celtas", disse Fiona. "São advertências." A câmera afundou mais, até encontrar uma estrutura metálica retorcida. "Isso é um submarino", murmurou Ethan. "Britânico. Segunda Guerra Mundial." E foi esmagado. De repente, o som ambiente desapareceu. O sonar ficou mudo. Uma luz surgiu nas profundezas, pulsando. Um som grave atravessou a água quase como uma voz. O barco tremeu. Bolhas gigantes subiram, e então algo emergiu. Não completamente, apenas o suficiente para destruir a calma do mundo. Tentáculos cobertos de escamas, olhos negros e múltiplas bocas, como se a própria evolução tivesse enlouquecido nas profundezas. O monstro arrastou o barco. Ethan caiu na água. Fiona gritou o nome dele até que a escuridão engoliu ambos. 4. O que escondem as profundezas. 2 dias depois, o corpo de Ethan foi encontrado, ou o que restava dele. A pele estava coberta por marcas circulares, como ventosas, mas profundas demais. Fiona sobreviveu, resgatada à deriva, incapaz de falar. No hospital de Inverness, ela começou a desenhar freneticamente símbolos nas paredes, círculos, linhas e espirais. O padre Angus MacNeil, especialista em mitos escoceses, foi chamado para interpretar. Ele olhou os desenhos e empalideceu. Esses símbolos são dos cultos das águas, adoradores de Beira, a deusa das profundezas. Eles acreditavam que sob o lago Ness havia uma fenda que levava ao reino submerso, onde criaturas dormem até o retorno da maré de sangue. Callum não acreditava, mas os eventos o forçaram a repensar. Peixes começaram a desaparecer. O lago fervia à noite, e o governo bloqueou a região. 5. O encobrimento. Na base militar instalada às margens, a coronel Rebecca Haynes,
comandava uma equipe de contenção. Nada sai, nada entra. Isso é uma ameaça biológica de nível 4. Mas Fiona, ainda trêmula, insistia. Não é biologia. É religião antiga. E o que vocês chamam de monstro não é único. Haynes ignorou. Satélites térmicos detectaram movimentos no fundo do lago. 4 fontes de calor gigantescas. São ovos? Perguntou um soldado. Helena respondeu friamente. Ou incubadoras. Quando os drones foram enviados, o sinal sumiu. 1 hora depois, o lago devolveu os destroços. Um rugido ecoou pelas colinas, um som que fez os pássaros despencarem do céu. 6. A noite do ressurgimento. À meia-noite, os sensores enlouqueceram. A pressão atmosférica despencou. O lago começou a se mover, não a superfície, mas todo o corpo d'água, como se algo gigante se revirasse lá embaixo. Callum observava das montanhas junto a Fiona. O chão vibrou. Uma onda colossal ergueu-se, e então ele apareceu. Um ser de quase 200 metros, serpenteante, com múltiplas cabeças e membros translúcidos como vidro molhado. Mas diferente da hidra, este parecia feito de carne e escuridão líquida. Os holofotes militares se apagaram. O monstro rugiu e as montanhas ecoaram o som. Helicópteros foram arrancados do ar. Fiona chorava. Ele não é deste mundo. Ele é o lago. 7. O portal. A criatura começou a se deslocar, não em direção à terra, mas ao centro do lago. Rebecca ordenou um ataque. Mísseis cruzaram o céu, mas a explosão abriu algo. Uma fenda na água, uma espiral de luz. O lago inteiro começou a afundar, como se fosse engolido pelo próprio ventre. Fiona gritou. Ele está abrindo o portal, está voltando para onde veio e levando o nosso mundo junto. Callum tentou puxá-la, mas o vento os arrastava. O chão rachava. A realidade parecia se dobrar. O ar vibrava e as ondas se moviam ao contrário. Do centro do redemoinho viu-se um olho imenso, maior que qualquer construção humana, observando a superfície. Rebecca tentou ordenar a evacuação, mas foi tarde demais. A base militar foi engolida. As colinas colapsaram. O lago Ness desapareceu. 8. Depois do abismo. Meses depois, satélites mostravam apenas uma cratera seca, onde antes havia o lago. Nenhum corpo, nenhum destroço, nada. O governo declarou a área zona de instabilidade geológica e selou tudo. Mas em Londres, dentro de uma sala escura, cientistas analisavam as imagens finais. Uma delas mostrava um último frame de drone, a fenda fechando e algo saindo dela. Uma forma menor, talvez um filhote, rastejando pela lama antes que o portal se fechasse. Fiona nunca mais foi vista. Callum foi internado por distúrbios mentais. Mas às vezes à noite, os pescadores dizem ouvir ecos vindos das colinas, sons molhados, profundos, como algo respirando sob o solo. 9. Epílogo. Além do lago. Em 2034, um grupo de exploradores poloneses encontrou um novo lago nas montanhas Tatras. Nenhum mapa mostrava sua existência. A água era negra, imóvel e fervia levemente no centro. Uma das câmeras captou algo emergindo por um segundo, um olho, redondo e translúcido, observando. A transmissão cortou com um ruído grave, o mesmo som gravado por Ethan McGregor 15 anos antes. A tela ficou escura e apenas uma frase apareceu. O lago nunca foi apenas um lago.